a nossa aula 3 de eletrodinâmica. Nas aulas anteriores nós já estudamos o que é corrente elétrica, nós já estudamos o que é carga elétrica, nós já estudamos os tipos de corrente elétrica, nós estudamos um pouquinho, de maneira bem superficial, que são geradores, resistores. Na aula, estudamos também como é que a gente pode associar resistores, né? Série, paralelo, misto, gato e gambiarra. Gato e gambiarra está fora, posso ensinar para vocês. E aí nós vimos resistência equivalente de associação de resistores em série, paralelo. Fizemos alguns exercícios. Na aula de hoje nós vamos estudar alguns instrumentos de medida. Os principais são o amperímetro, usado para medir corrente elétrica, e o voltímetro. Até hoje nos livros didáticos é muito comum a gente estudar essa representação, tanto do amperímetro como do voltímetro. Lembrando os antigos amperímetros e voltímetros analógicos, aquele de ponteiro. Hoje em dia, assim, de mais de 20 anos para cá, você tem os multímetros digitais. Numa só caixopinha, você tem várias funções: amperímetro, voltímetro, ohmímetro, mede corrente contínua, mede corrente alternada, diodo e etc. Até impedância. Então, e tem de vários tipos. Tem ainda o de ponteira, tem o de bico, que você não precisa nem descascar fio nem nada, você consegue perceber a corrente elétrica que passa num fio, por exemplo, o fio que liga essa webcam até o computador, através do campo magnético gerado por ela. Campo magnético, professor? Campo magnético é um dos efeitos da corrente elétrica, mas deixa por enquanto. Ufa, ainda bem. Vem comigo para cá. Vamos estudar na aula de hoje o que é o amperímetro real e ideal e o que é um voltímetro real e ideal. O que é um amperímetro? Bom, um amperímetro, gente, ampere te lembra o quê? A unidade de medida de corrente elétrica. Então, o amperímetro é o aparelho utilizado para medir corrente elétrica. Ah, professor, entendi. Bom, quais são as características do amperímetro? Primeiro, o símbolo. Como normalmente ele aparece nas provas, assim, um círculozinho com um A dentro, um A de amperímetro. Essa é uma das características. Segunda característica, a resistência interna. Todo material, exceto os supercondutores, tem resistência. É o choque dos elétrons provenientes da corrente elétrica com os elétrons e átomos do material. Então essa é a origem atômica da resistência interna. Excetuando-se os supercondutores, todo material tem, e o amperímetro não é feito de supercondutor, senão ele custaria alguns milhares de dólares. Então ele tem uma resistência interna. Então você tem, por exemplo, uma corrente de 5 amperes. Quando você insere o amperímetro, você está inserindo um elemento no circuito. Consequentemente, a corrente medida não é igual à corrente de fato que você queria medir, porque o amperímetro interfere na medida. A presença do amperímetro no circuito elétrico interfere na medida da corrente. Muito pouco, mas interfere. Se o seu objetivo é precisão, então ele possui uma resistência interna. O que na física a gente faz? Não tem os fenômenos que a gente diz que não tem. A gente não tem da gravidade, a aceleração da gravidade para 10. A gente não tira a viscosidade dos líquidos, não estuda gases ideais. Então, aqui no terceiro ano, a gente faz as nossas hipóteses para dificultar menos o problema. Uma delas é que a resistência interna do amperímetro, ela tem que ser... Eu coloquei ele aproximadamente porque na vida real, a resistência interna dos amperímetros, comparada com a resistência do circuito que você quer medir, ela de fato é muito pequena. Mas não é zero, ela só é muito pequena.
Na nossa idealização aqui, ó, a gente faz a resistência interna do amperímetro igual a 0. Por isso que eu coloquei o aproximado aqui. E ele deve ser inserido em série. Então, as três características do amperímetro: símbolo, um círculo com um azinho. A resistência interna, se o amperímetro é ideal, tem que ser 0. E ele tem que ser inserido em série ao sistema. Jamais coloque um amperímetro em paralelo. Aqui um exemplozinho de um circuito extremamente simples. Aqui o gerador. Aqui a resistência total do circuito. A corrente elétrica. Observem que a corrente vai passar diretamente por dentro do amperímetro. Tá, e o amperímetro faz a medida da corrente. Se houver uma resistência interna aqui muito pequena, porém não nula, ela vai interferir no valor dessa corrente. Se ela era 2 amperes, ele vai indicar 1,98, 1,93, vai depender muito das condições de medida, da temperatura. Então, aqui uma pequena demonstração que eu fiz para você ver a necessidade de fazer, no caso do amperímetro ideal, a resistência interna igual a 0. Repare, supondo que a resistência interna do amperímetro não seja 0, beleza? Então, qual é a resistência do circuito? A resistência interna do amperímetro está em série com a resistência do circuito. Logo, a resistência equivalente é a soma das resistências. Resistência interna do amperímetro mais a resistência do voltímetro. Consequentemente, qual vai ser a corrente I', que é a corrente que você está medindo, que não é a corrente do circuito? Veja, a tensão elétrica, repare que isso aqui é a primeira lei de Ohm. A tensão elétrica está sendo dividida pela resistência do circuito mais a resistência interna do amperímetro. E isso aqui seria o I sem linha, a corrente elétrica, se você não tivesse inserido o amperímetro para medi-la. Repare a diferença. Qual é a condição que eu preciso impor, isso é imposição mesmo, para que I e I' sejam iguais? Que a resistência interna seja nula. Porque assim que eu a anular, ó, a I' vai ser U sobre R, que é exatamente a I, que é U sobre R. Para que eu possa ter a corrente do circuito igual à corrente que eu estou medindo, forçosamente a resistência interna do amperímetro tem que ser 0. Então vamos fazer um resumo. Amperímetros reais não têm resistência interna nula. A física utiliza-se de uma figura chamada perímetro ideal. É aqui que a resistência interna é nula. Beleza? Então existem os amperímetros reais, cuja resistência interna é muito pequena, mas não nula. E os amperímetros ideais, aqueles onde a resistência interna é nula. Beleza? Agora o voltímetro. Quais são as características do voltímetro? Bom, primeiro símbolo. O mesmo círculozinho do amperímetro, só que com um V de voltímetro. Observem a grande diferença na resistência interna para o amperímetro. No amperímetro ideal, a resistência interna tem que ser 0. No voltímetro ideal, a resistência interna tem que tender ao infinito. Mas, professor, o infinito não existe. É um conceito abstrato. Eu sei. Na vida real, o infinito aqui é substituído por uma resistência muito maior do que a do circuito que você está medindo. Quanto maior ela for em relação à resistência do circuito, mais precisa será a sua medida.
Então, a resistência interna do voltímetro tem que ser infinita, se esse voltímetro for o voltímetro ideal. E ele deve ser inserido em paralelo. Cuidado, hein? Amperímetro tem que ser inserido em série. Voltímetro tem que ser inserido em paralelo. Aqui uma pequena demonstração por que a resistência interna do voltímetro tem que ser infinita no caso do voltímetro ideal. Talvez você vá ver só minha mão. Aqui o mesmo circuitinho simples. Aqui a corrente I. O resistor R, que representa aqui a resistência interna. A resistência, na verdade, do circuito. Aqui o voltímetro com uma resistência interna infinita. Reparem. A corrente elétrica vai chegar nesse ponto aqui. Se a resistência interna do voltímetro for infinita, toda a corrente vai atravessar o resistor R. Agora, se ela não for infinita, o que vai acontecer? Um pequeno pedaço da corrente vai acabar passando por dentro do voltímetro. Então, você vai estar medindo a tensão elétrica nos terminais do resistor, que não corresponde à tensão elétrica que estava acontecendo antes de você inserir o voltímetro. Então, o voltímetro ele interfere na medida, a não ser que a resistência interna dele seja infinita, porque aí não haverá nenhuma corrente interna passando nele, toda a corrente vai passar aqui na resistência e você vai medir a tensão de fato, a tensão que está acontecendo sem a presença dele. Aqui uma demonstraçãozinha. Supondo que ele tenha uma resistência interna muito grande, mas ela não seja infinita. Reparem que a resistência do circuito e a resistência do voltímetro estão em paralelo. Como são duas, produto dividido pela soma é a resistência equivalente. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei a resistência interna em evidência e cancelei com a resistência interna de cima, sobrando essa expressão, que deixa muito claro, para que eu tenha a resistência equivalente igual à resistência do circuito, ou seja, a resistência do voltímetro não me atrapalhe, é necessário que essa razão aqui embaixo seja nula. E para que essa razão seja nula, a resistência interna tem que ser muito, 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 muito grande em relação a R. No caso ideal, seria infinita. Então, características do voltímetro. O símbolo, que é o V, deve ser inserido em paralelo e a resistência interna deve ser muito grande em relação ao que você está medindo. No caso do voltímetro ideal, perdão, do voltímetro real, e a resistência interna tem que ser infinita no caso de um voltímetro ideal. Beleza? Tchau.